Pai do Senhor a todos. Vamos a mais um programa, né? Somos todos de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração inicial, né? Para que o Senhor venha falar conosco. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este momento que tu nos concede de estarmos aqui reunidos com nossos irmãos, Pai, para estarmos meditando na Tua Palavra, Pai. Venha, meu Deus, tomar a direção de tudo, Pai. Usa, meu Deus, a minha vida conforme Teu querer, conforme a Tua vontade, que não seja eu falando, Pai, mas o mover do Teu Santo Espírito neste momento, falando, Pai, a todos aqueles que estarão ligados a nós, ouvindo, Pai, e meditando na Tua Palavra. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje que o Senhor colocou no meu coração, né? Falar um pouco, Jesus, né? Ensinando os seus discípulos, né? Ensinando seus discípulos a pescar, né? Mas Jesus, ele vem sempre na hora certa e dá a direção a seguir, né? Esta passagem, ela está lá no capítulo 21, né? Capítulo 21 do Evangelho de João, né? Nós vamos estar aqui a partir do versículo 1, né? Estar meditando nessa passagem que é muito importante, né? E vamos aprender aqui muitas coisas, né? Então eu queria ver aqui, inicialmente, a partir do versículo 3, né? Do capítulo 21. Aqui no capítulo 21 foi o momento em que Pedro, né, ele saiu para pescar, né? Jesus, ele, após a sua ressurreição, né, Jesus apareceu aos seus discípulos, né, e apareceu pela segunda vez, né, aos discípulos, foi quando apareceu a Tomé, né? Mas nesse meio tempo, né, depois de que Jesus ter falado com seus discípulos, né, já depois de ressuscitado tudo, né, que aconteceu esse fato aqui, né, que é muito importante a gente estar meditando nessa passagem, né, e foi justamente quando Pedro, ele convidou os discípulos a pescar, né? E nós vamos ver que aqui no capítulo 3, disse-lhe Simão Pedro. Então é importante a gente saber assim, que o significado da palavra Simão, né? Simão, ele significa ouvinte, né? Então, disse-lhe Pedro, aqui no capítulo 21, versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes eles, também nós vamos contigo, né? O restante dos discípulos foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram, né? Então, eles saíram para pescar, e a gente sabe que Pedro, ele era um profissional da pesca, né? Era alguém que sabia pescar, ele sabia onde estava o peixe, né? No entanto, aqui diz que eles trabalharam a noite toda, né? E não pegaram nada. Naquela noite, nada pegaram, né? E aí,
essa decisão de Simão, né? Simão é ouvinte. Ouvinte quer dizer aquele que só ouve a palavra, mas ele não pratica a palavra, né? A palavra de Deus. E só que a decisão de Simão, né? Naquele momento, contagiou todos aqueles demais, né? Porque foi ele que convidou as pessoas ali, né? Os demais discípulos a pescar, né? E como nós vimos ali, nada pescaram, nada conseguiram, né? Muitas vezes assim, né? Quando nós mesmos, né? A gente tem experiência, né? Quando seguimos conselhos, né? De pessoas que são somente ouvintes da palavra e não praticamos, né? E não é praticante da palavra, nos induz a erros, né? Por quê? Porque é importante isso, que a pessoa, para ser obediente à palavra, ela precisa não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra, né? Então aqui, a gente vê que Simão, né? Havia uma promessa na vida de Simão, né? Lá quando Pedro iniciou, né? Esse primeiro encontro com Jesus, foi lá no capítulo 1, né? Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 1, no versículo 42, né? Foi o primeiro contato de Pedro com Jesus, né? Aqui foi quem levou Pedro a conhecer Jesus, foi o seu irmão, né? O seu irmão André, né? André é que teve o primeiro contato, né? Com Jesus. E aí chamou também a Pedro, seu irmão, né? Então, nesse primeiro contato aqui, que Jesus teve com Pedro, olha, e levou a Jesus. Quem levou, né? André, o seu irmão, levou Pedro a Jesus. E olhando Jesus para ele, né? Olhando Jesus para Pedro, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Por que essa passagem é importante? Que quando Jesus chamou a Pedro, Jesus diz assim: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Então, até aqui, ele era Simão, que é ouvinte, né? E Jesus está dizendo que tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Pedro. Mas só que no capítulo 21, lá no final, a gente vai ver que essa pescaria, né? Depois deles terem pescado, dessa pescaria, Jesus apareceu a eles, né? Jesus apareceu a eles e aqui, seguindo aqui no capítulo 21, Jesus diz para eles assim, porque eles não haviam pegado nada, né? Então Jesus dá a eles uma direção, para que eles lançassem a rede para o lado direito, né? Então, deixa eu ver aqui. Depois de terem... Aqui, voltando esse capítulo, eu acho que peguei um pedacinho aqui um trechinho...
depois de terem esse encontro no capítulo 21, deixa eu ver aqui. Então aqui Jesus, depois que eles não conseguiram pegar nada, Jesus apareceu a eles, né? Aqui no 21:15, 21:15, aqui ficou faltando uma folha aqui que eu devo ter deixado. Pulei aqui uma parte, né? Deixa eu... Perdão, irmão, só me acertar aqui. Então, aqui, olha, Jesus aparece a eles, né? E Jesus, então, faz uma fogueira, né? E convida eles a comer o peixe e o pão, né? Que Jesus estava lá, já tinha preparado, né? E então Jesus pediu que eles trouxessem os peixes que eles haviam apanhado, né? Porque aqui no capítulo 6, não, é que essa passagem está bem lá na frente. Eu é que estou pulando uma passagem aqui. Por que era importante, lá no capítulo 21:15, né? Que Jesus, ele lá no capítulo 21:15, ainda chamava Pedro de Simão, filho de Jonas, né? Isso lá depois de comerem o peixe, de terem ceado, né? É que Jesus então aparece e fala e chama Pedro, né? Foi quando Pedro aqui negou ao Senhor Jesus, né? Negou 3 vezes a Jesus, né? Foi justamente quando aquele momento em que Jesus foi preso, né? E aí é que Pedro, então, naquele momento, ele foi tentado, né? 3 vezes, e por 3 vezes ele negou a Jesus, né? Então aqui foi depois que Jesus, após terem comido aquele peixe, né? Que eles haviam apanhado, Jesus teve uma conversa com Pedro, né? E aí Pedro falou para Pedro assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele apacenta os meus cordeiros, né? Aqui Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes a Pedro, né? Pedro, tu me amas, né? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, né? Por quê? Porque na verdade Pedro já havia negado Jesus 3 vezes, né? Então é importante isso, por quê? Porque aqui Jesus pergunta a Pedro, né? Porque se Pedro depois ele realmente apacentar as ovelhas, né? Quer dizer que ele se tornou obediente à palavra e não somente ouvinte da palavra, né? Por que Pedro aqui, ao convidar os seus discípulos a pescarem, né? Ele saiu da palavra, né? Porque lá no capítulo 6, versículo 27,
Aqui diz o seguinte, Jesus falando, né? Jesus falando, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Quer dizer, eles tinham ouvido essas palavras, né, de que era necessário trabalhar pela comida, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, né? E naquela noite eles estavam pescando justamente uma comida que perece, né? É uma comida que não permanece para a vida eterna, né? O que representa o peixe, né? Peixe é um alimento, né? É um alimento natural, é um alimento terreno, né? Então, ao invés de eles trabalharem por aquele alimento, né? Que permanece para a vida eterna, eles estavam trabalhando para um alimento que perece, que não levaria à vida eterna, né? Então a gente vê que pão, né? Pão representa a palavra de Deus, né? Foi quando Jesus lá, né? Por isso que Jesus disse isso a eles, né? Porque lá no capítulo 6, versículo 51, Jesus diz assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, né? Então aqui foi quando Jesus disse a ele sobre o trabalhar, né? Trabalhar pela comida que permanece para sempre, né? E eles estavam fazendo justamente o contrário, eles estavam trabalhando por uma comida que perece, né? Comida aqui é alimento, né? Alimento é palavra, né? É palavra. Peixe significa esse alimento do mundo, né? E eles estavam trocando este alimento do mundo pela palavra de Jesus, né? Por quê? Porque eles não estavam sendo obedientes à palavra de Jesus, né? Como Jesus diz assim: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, né? Mas quando eles foram pescar, eles estavam fazendo justamente o contrário, eles estavam atrás do peixe, que é uma comida que perece, uma comida natural, né? Que representa palavras do mundo, né? Porque alimento é aquilo que a gente come, né? Daquilo que a gente se alimenta, né? E peixe representava isso, né? É uma comida natural, uma comida representando o mundo, né? E Jesus estava trazendo a eles uma comida espiritual, uma comida que permanece para a vida eterna, né? É por isso que Jesus diz: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, era esse alimento, né, que eles tinham que privilegiar, né? E não aquele alimento terreno. E é por isso que Jesus, quando ele aparece lá depois deles pescarem a noite toda, Jesus aparece lá, né? Logo de manhã, né? Mas eles, aqui diz que os discípulos não conheceram a Jesus, né? Aqui no capítulo 21, né? Versículo 4, né? Porque quando eles apareceram lá, depois deles terem pescado tudo, fizeram isso por vontade própria, né? Pela direção carnal que eles fizeram isto, né? Foram pescar. E Jesus então se apresenta ali na praia.
mas quando Jesus se apresenta, eles nem conhecem a Jesus, né? Não reconhecem a Jesus. Por quê? Porque eles estavam fazendo justamente o contrário do que Jesus estava falando, né? Eles saíram da presença do Senhor. Nesse momento eles não estavam com a presença do Senhor. Aí quando teve esse encontro com Jesus, que ocorreu isso. Na hora que eles viram, não reconheceram nem quem era Jesus. Embora o dia estivesse claro, eles não estavam reconhecendo a Jesus, né? E foi quando Jesus disse assim: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Responderam: depois de trabalharem a noite toda, eles não tinham nada para oferecer a Jesus, né? Então, a palavra diz assim, olha, Jesus mesmo dizendo, né? Convém que eu faça a obra daqueles que me enviou enquanto é dia, que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. É um período, né, de escuridão, né? Nós temos que trabalhar enquanto nós temos a presença do Senhor, né? Escuridão é quando nós estamos distante do Senhor, né? E esse exemplo da pescaria mostra justamente isso, porque eles estavam sem a presença de Jesus, né? Quando resolveram a pescar, né? Por conta própria, né? Não seguindo a vontade do Senhor, pelo contrário, eles estavam saindo das recomendações do Senhor, né? É por isso que quando Jesus apareceu a eles, eles não reconheceram a Jesus. Desculpe. Então Jesus diz assim, olha, eu enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, discípulos é esse daqui, né? Nós seguimos a Jesus, né? Nós também somos luz deste mundo, né? Então é importante isto. Por isso que a gente é necessário a gente estar firmado nas palavras de Jesus, né? Para que possamos verdadeiramente ser luz deste mundo, né? Assim como Jesus é luz. Então é importante esta parte que nós vimos, né? Porque nós aprendemos primeiro a gente ser obediente à palavra, né? Ser não somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra de Deus, né? E aqui, justamente, o que a gente verifica é que nessa passagem, desculpa, eles saíram da palavra, né? E quando sai da palavra, ele vê que eles não conseguiram fazer nada, né? Jesus mesmo disse, olha, sem mim nada podereis fazer, né? E eles trabalharam ali a noite toda e não tiveram resultado nenhum, né? Só depois do encontro com Jesus, né? Quando eles encontraram com Jesus, logo de manhã, que Jesus falou para eles assim, olha, vocês lancem a rede para a direita, né? A direita do barco. Foi quando eles pegaram bastante peixe, né? Quando eles seguiram a orientação do Senhor, né? E por ser obediente à palavra, que eles tiveram resultado, né? Então essa passagem mostra também isso, né? Que quando nós somos obedientes, há resultado, né? E também com relação a Pedro, né? A gente viu que no início, logo no capítulo 1, Jesus chamou Pedro de Simão Pedro, né? Ele falou, ó, depois você será chamado Cefas, né? Que quer dizer Pedro. Mas até o final, no capítulo 21, lá no final, Jesus ainda continuou chamando Pedro de Simão, né? De ouvinte da palavra, né? Por quê? Porque Simão já havia negado ao Senhor Jesus, né? 3 vezes ele havia negado ao Senhor Jesus, né? E depois ainda convidou os discípulos a pescar. Saíram
da palavra, né? Então é por isso que é necessário isso, né? Às vezes, Deus tem um propósito na nossa vida, né? Deus tem um plano para a nossa vida, mas é necessário que a gente seja obediente da palavra. Por quê? Porque senão esse plano não se realiza, né? Para que ele se realize, nós temos que dar ouvido à sua palavra, né? Nós temos que ser obediente à palavra, né? Porque se nós não formos obedientes, se nós sairmos da palavra, não vai acontecer, né? Então, essa passagem mostra justamente isto, né? A importância de a gente ser obediente à palavra, né? Então, aqui é uma passagem que diz aqui da cura de um cego de nascença, né? Cura de um cego. Foi quando Jesus curou aquele cego, né, de nascença. E aí Jesus cuspiu no chão, né, fez o lodo, passou nos olhos do cego. E aí disse assim: olha, você agora vai lá no tanque de Siloé e se lave, né? Tanque de Siloé, que significa o enviado, né? O enviado nós já sabemos que é o Senhor Jesus, né? Se lavar lá no tanque, se lavar naquela água, é se lavar na palavra de Deus, né? É importante porque quando ele se lavou, ele voltou vendo, né? Isso quer dizer assim, que quando nós somos obedientes à palavra, né? Aquele cego, ele foi obediente, né? Ele foi lá no tanque, depois que ele se lavou, ele voltou vendo, né? Se ele não cumprisse a palavra, ele continuaria cego, né? Então é importante isso, que a gente siga a palavra de Deus, né? Para que a gente tenha sucesso, né? Para que a obra de Deus se realize na nossa vida, né? Então é importante isto, né? Que a gente faça tudo conforme a vontade do Senhor, né? Seguir ao Senhor é seguir a sua palavra, né? Então, aqui no capítulo, voltando àquela pescaria lá que eu disse, né? Que quando eles foram obedientes à palavra do Senhor Jesus e lançaram a rede para a direita, né? É que eles pegaram o peixe, né? Então, quando nós somos obedientes à palavra, nós temos resultado, né? Aí é que muitas vezes a bênção não vem porque a gente não segue a palavra, não é obediente à palavra, né? Mas aquele que é obediente à palavra, ele vê o fruto dessa obediência, né? Você vê a mão de Deus, né? Então é importante isso, que a gente tem que saber que a obediência à palavra, ela sempre trará bons frutos, né? Para nós mesmos, isso em benefício de nós mesmos, né? Não sermos somente ouvinte da palavra, né? Aqui quando Jesus chamou eles para Quando Jesus chamou eles para cear, né, que Jesus estava preparando lá o peixe, né, o pão, aqui ocorreu uma coisa interessante, né, porque Jesus, quando estava lá preparando, né, o pão, o peixe, né, preparou lá um fogo lá, né, primeira coisa que Jesus ofereceu a eles foi o pão, né? Depois que ele ofereceu o peixe, né? Por que é importante saber disto? O pão é um alimento espiritual, né? Primeiro, nós temos que nos alimentar espiritualmente, né?
e depois fisicamente, né? O que quer dizer? Esse pão é a palavra de Deus, né? Então nós temos que buscar primeiro a palavra de Deus. E o outro alimento é Ele que nos dá, né? Assim como deu o peixe a eles, né? Então, é sempre assim, que primeiro a gente busca o alimento espiritual, né? Sempre as coisas de cima, né? E não de baixo. Então, quando nós, por exemplo, ali no caso da pescaria, né? Nós não podemos buscar primeiro de baixo para depois mudar buscar o de cima, né? Nós estaríamos invertendo o processo, né? Então, as coisas de Deus, ela tem uma ordem, né? Para que aconteça na nossa vida. Quando a gente vê lá no capítulo 1, né? Que quando Deus criou todas as coisas, né? A gente vê que lá no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Desculpe. Então, Ele é sempre o princípio de tudo, né? A gente não pode mudar esta ordem, né? Para o bem nosso mesmo, né? Que quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, é Ele que vai cuidar do restante, né? Assim também esse alimento, quando nós buscamos primeiro esse alimento espiritual, né? Depois Ele nos dá também o alimento natural, né? Mas nunca inverter, né? Então é importante isso, que a gente saber que as coisas de Deus têm uma ordem, né? Quando Jesus multiplicou os pães, né? Quando fez a multiplicação dos pães, lá no capítulo 6, né? A gente vê que aqui no capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte, olha: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os seus discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, primeiro o pão, né? Depois o peixe, né? Pão é um alimento espiritual, né? A gente, por exemplo, olha, quando uma multiplicação de pães, é esse momento que nós estamos falando agora, né? A gente de nós mesmos, nós não temos nada a oferecer, né? Esse alimento espiritual que nós trazemos, nós temos que buscar com ele, né? Então, o que acontece? Ele nos dá, né? Desse alimento, e quando nós repassamos, aí ocorre a multiplicação dos pães, né? Então, é importante isto, né? Que o pão, primeiro, é o alimento espiritual, né? O alimento que é a palavra de Deus, né? Sempre as palavras de Deus, as palavras de Jesus, por quê? Porque é vida para nós, né? Então, nós temos que buscar primeiro esse alimento, né? E aqui, Jesus está fazendo a mesma coisa lá no capítulo 6, né? Quando multiplicou primeiro o pão, depois o peixe, né? E aqui, falando um pouquinho da direção, né? Jesus sempre nos dá uma direção a seguir, né? Ele mesmo diz assim, olha, eu sou o caminho. Então, ele está dando uma direção, né? Ele está dando para nós, olha, eu sou o caminho, é por esse caminho que você tem que andar, né? Então, nós temos que ir por esse caminho, porque é nesse caminho que nós vamos conhecer a verdade, e é nesse caminho que nós vamos ter vida, né? Até chegar
a presença do Pai. Então Jesus, ele é o caminho que nos leva ao Pai, né? Ele é a nossa direção, né? Então nós temos que seguir por este caminho aí, né? Para que tudo corra bem na nossa vida, porque quando nós estamos no centro da sua vontade, né? A gente pode ficar tranquilo, porque é Ele que cuida de nós, né? Nós somos, como diz, ovelhas do seu pasto, né? Então é importante isto, né? Mesmo ovelha, né? Ovelha, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem, né? Então, as ovelhas, elas precisam ouvir a palavra do bom pastor, né? Elas seguem o bom pastor, mas é necessário elas ouvirem a palavra, né? Porque a palavra é a direção para as ovelhas, né? Então, quando ela ouve a palavra, né? Ela dá ouvido àquela palavra, por quê? Porque reconhece aquela palavra, né? A palavra do bom pastor, as palavras de Jesus, né? Essa passagem também diz que de modo nenhum seguirão a voz dos estranhos, porque não conhecem a sua voz, né? Então é importante isso, para que a gente chegue às ovelhas, né? Somente através das palavras de Jesus, né? É por isso que a gente tem que, né, levar a palavra de Jesus. Por quê? Porque no meio daquela multidão há ovelhas do Senhor, né? Elas, ao ouvirem a palavra, elas seguem ao Senhor, né? Então é importante isto. E aqui diz assim: mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos, né? Então a gente vê aqui que Deus sempre tem um propósito na nossa vida, né? Se nós formos obedientes à palavra, né? A gente vê que quando os discípulos lá, discípulos de João Batista, né? Estavam com João Batista lá, né? E o que acontece? Quando aqueles dois discípulos de João Batista ouviram João Batista dizer assim: eis aí o Cordeiro de Deus, né? Esses dois discípulos pararam de seguir a João Batista e aí foram seguir a Jesus, né? Um deles era o André, né? Irmão de Simão Pedro, né? Por que essa passagem é importante, né? Porque nós temos que seguir o Cordeiro, é aquele que foi sacrificado por nós, né? Muitas vezes as pessoas estão seguindo o homem, né? Mas é necessário saber a quem nós seguimos, né? E os discípulos, no momento em que o próprio João Batista disse: olha, eis o Cordeiro de Deus, eles imediatamente saíram atrás, sabe? Então nós temos que seguir o mestre, né? Seguir o mestre. E também não ser somente ouvinte da palavra, né? Nós temos que ser praticante da palavra, porque não adianta nada a gente ser ouvinte, né? Ouvinte da palavra é aquele que está ligado à videira, mas não dá fruto, né? Ele ouve a palavra, mas aquela palavra não faz efeito, né? Seguir sempre o caminho que nos leva ao Pai, né? Aí nós não erramos, né? Porque o objetivo nosso é assim, é chegar ao Pai, né? E lá no capítulo 3:16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Vida eterna na presença do Pai, né? É o grande objetivo de Deus para nossas vidas, né? Então, se custou a vida do Filho de Deus, né? Para que nós pudéssemos nos beneficiar disso, né? De ter a vida eterna na presença do Pai, então nós temos que priorizar, né? E é nesse caminho, então, que nós temos que trilhar. Amém, irmão? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Agradecer ao Senhor por mais esse momento, né? Que o Senhor nos concedeu, né? Eu dei aqui me perdi um pouquinho nas anotações aqui, mas faz parte, né? Mas é assim mesmo, né? A gente vai segundo a direção do Senhor, porque às vezes a gente não tem nada a oferecer, né? Que nem a multiplicação dos pães, né? Nós buscamos no Senhor, né? E confiamos nele, né? É Ele que nos dá a palavra que possa ser levada. Então não depende do preparo nosso, né? Depende que Ele nos dê, né, do alimento necessário. Amém, irmãos? Então fiquem na paz, né? Vamos agradecer ao Senhor e voltamos aí na próxima segunda-feira, se Deus quiser, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concedeste de estarmos aqui, Pai, meditando, meu Deus, na tua palavra, Pai. Esteja, Pai, na direção de tudo, Pai, que esta palavra venha a frutificar no coração de todos aqueles que ouviram, meu Deus, que nós possamos, meu Deus, crescer no conhecimento de Ti, no conhecimento, meu Deus, da Tua palavra, Pai. Que as Tuas palavras possam nos direcionar a cada dia, Pai. Esteja conosco, esteja no controle de tudo, nos guarde, nos proteja, Pai, nos livre, Pai Santo, de todo mal, e que possamos estar aqui na semana que vem, Pai, para continuar, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, Pai, seguindo, meu Deus, a Tua direção. Assim nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe a todos e até semana que vem, né? Se Deus quiser.